Hoje a gente vai mergulhar num material bem diferente do usual. Temos em mãos um perfil de inteligência, um dossiê sobre um grupo conhecido como Crias de Fenris. E o que torna isso fascinante é a fonte, né? Exatamente, não é um estudo neutro, mas sim um guia interno dos maiores adversários deles, a corporação Pentex. A nossa missão aqui é entender a mentalidade, as táticas e principalmente as fraquezas desse grupo, tudo através desse olhar frio e calculista de quem quer destruí-los. Vamos decifrar esse manual de guerra. E esse é o ponto-chave. A gente precisa ler nas entrelinhas o tempo todo. A Pentex não está fazendo um documentário. Ela está mapeando vulnerabilidades. Cada descrição de honra ou fúria é, na verdade, um alvo sendo pintado. Eles estão procurando botões para apertar. É um exercício de inteligência estratégica. E o que mais me chama a atenção é como o medo que a Pentex sente deles transparece, sabe? Em cada linha. Exato. O documento já abre com um tom que é uma mistura de desprezo e talvez medo, como você disse. A primeira frase descreve os Fenris como um bando de idiotas por estarem sempre em guerra, diminuindo os próprios números, mas logo em seguida admitem que são oponentes terríveis. Parece uma contradição. É a contradição de quem precisa se autoconvencer. Eles são estúpidos mais perigosos. É uma forma de desumanizar o inimigo para justificar as próprias táticas e, ao mesmo tempo, manter as tropas em alerta. O desprezo vem da análise da bagagem cultural deles. A Pentex vê essa fixação com a mitologia nórdica, com a ideia de que são descendentes diretos de vikings e guerreiros ancestrais. Como uma fraqueza. Como uma rigidez, uma previsibilidade. Isso. E essa rigidez pode levar a lugares bem sombrios. A fonte cita um exemplo que me deixou, de cabelo em pé. Um grupo de crias na Áustria durante a Segunda Guerra Mundial que se autodenominava o Überwolfsmensch. Eles basicamente pegaram a ideologia do Terceiro Reich sobre pureza racial E aplicaram a si mesmos, aos seus próprios genes de lobisomem. É uma distorção inacreditável. Eles começaram a acreditar que outras tribos de lobisomens eram impuras, contaminadas pelo Wehrmacht, que, para quem não está familiarizado, é a grande força cósmica da corrupção no universo deles. Eles se alinharam tão completamente com a ideologia nazista que se tornaram uma versão monstruosa dela. Exatamente. A fonte termina a história de forma muito seca, dizendo que esse grupo foi visto pela última vez dançando uma espiral de cor bem escura, que é uma forma de dizer que foram completamente corrompidos. É uma história terrível. Mas o ponto de vista do inimigo, da Pentex, o que isso revela? É só uma anomalia histórica ou é um sintoma de algo que eles podem usar? É um sintoma claríssimo. Para Pentex, isso é uma prova de conceito. Mostra que a ideologia dos Fenris, essa crença literal na pureza da linhagem, na mitologia, ela pode ser manipulada e levada a um extremo autodestrutivo. Eles são vulneráveis a qualquer ideia radical que se vista com as roupas da tradição e da força. A Pentex não precisa criar uma ideia do zero. Ela só precisa encontrar uma que se encaixe na visão de mundo deles e dar um empurrãozinho. O que os torna perigosamente previsíveis. Perigosamente previsíveis. E essa ideologia de pureza e força não fica só no campo das ideias, né? O documento mostra como isso se traduz diretamente na forma brutal como eles lutam. Apesar de chamá-los de idiotas, a fonte admite. São oponentes aterrorizantes. A simples visão deles em fúria de batalha é descrita como o suficiente para quebrar a moral de qualquer um. E não é só fúria cega. Isso é um erro que a Pentex adverte suas próprias tropas para não cometerem. O documento deixa claro que eles têm generais, estrategistas brilhantes, descritos como supremos entre sua espécie. Eles sabem usar o terreno, sabem flanquear, sabem usar o terror como uma arma psicológica. Eles não são só o músculo, eles são o cérebro da batalha também. Mas aí é que entra uma das táticas mais chocantes descritas no guia. Eles usam seus membros mais jovens, os filhotes, como isca. Sim. Literalmente, os jogam na linha de frente como bucha de canhão, numa tática que o próprio documento chama de moedor de carne. É a filosofia da sobrevivência do mais apto levada ao extremo. A lógica é duplamente cruel. Primeiro,
Serve como um teste brutal. Se o jovem sobreviver, coberto de cicatrizes, talvez seja considerado digno de pertencer à tribo. Segundo, enquanto o inimigo está ocupado massacrando os novatos, os líderes veteranos, os guerreiros mais valiosos, estão manobrando para atacar pelos flancos e destruir o comando adversário. Mas isso não faz sentido a longo prazo. Eles não percebem que estão se destruindo? A fonte até menciona que, na maioria das vezes, esses jovens morrem ou são capturados pela Pentex, que os transformam em algo mais útil. É uma vitória tática que leva a uma derrota estratégica. Exatamente. E essa é a fraqueza que a Pentex estoura. Do ponto de vista deles, é perfeito. A cultura dos Fênix faz o trabalho sujo por eles, dizimando a próxima geração de guerreiros. É uma mentalidade de curto prazo, focada na glória da batalha de hoje, sem pensar na guerra de amanhã. Os que sobrevivem são a elite da elite, claro. Sim, guerreiros endurecidos como ninguém, mas o custo é a própria sustentabilidade da tribo. A Pentex só precisa esperar. É uma mentalidade de sobrevivência do mais apto levada ao extremo, e essa ideia de se preparar para um teste brutal onde só os melhores sobrevivem, de uma forma menos violenta, claro, é algo que ressoa com quem se prepara para grandes desafios. Quem gosta de RPG geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente, né, mais envolvida com leitura. É verdade. A disciplina e o foco são muito parecidos. E esse perfil de dedicação e pensamento estratégico combina muito com a preparação para concursos e provas importantes, seja vestibular, concurso público, militar, OAB ou residência médica. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa ideia de preparação e testes de sobrevivência nos leva diretamente a outro aspecto extremo da cultura dos Fenris, que a Pentex observa com muito interesse: a política interna deles. As provações não acontecem só no campo de batalha. Sim, esta parte é fascinante. A gente imagina um bando de bárbaros que resolve tudo na base da força, mas o documento revela que eles são extremamente políticos. Entre si, a competição por poder e status é constante e mortal. E a ferramenta que eles usam para essa política é a mesma que usam na guerra: a honra. A honra vira uma moeda de troca, uma justificativa e, o mais importante, uma arma para eliminar rivais. É uma perversão completa do conceito. O guia descreve um cenário de arrepiar. Um líder de clã, querendo se livrar de um rival mais jovem e popular, não o desafia abertamente. Em vez disso, ele o envia numa missão suicida. Disfarçada de outra coisa. Isso, ele apresenta como uma grande honra, coisas como: vá para os poços de Malfakes e prove seu valor. E só para dar o contexto, Malfakes é descrito na fonte como a dimensão natal do Wyrm. Basicamente um plano infernal de onde quase ninguém volta. Ou seja, é uma sentença de morte. Exato. E o rival não pode recusar, porque isso seria admitir covardia, o que na cultura deles é pior que a morte. Então o cara vai, morre, e o líder que o enviou ainda sai como alguém que honrou um grande guerreiro. É maquiavélico. É uma teia de contradições fascinante. Eles se enfraquecem ativamente em nome de uma disputa de ego. E se desvendar essas complexidades é o tipo de análise que te prende. Não esquece de curtir e se inscrever para a gente continuar mergulhando nesses temas. Essa política interna é talvez a maior vulnerabilidade que a Pentex enxerga. O documento afirma que os Fenris raramente são enganados por mentiras ou subterfúgios complexos. Não precisa. A própria raiva e o orgulho deles fazem um trabalho. A Pentex só precisa plantar uma semente de desconfiança, insinuar um insulto entre dois clãs e assistir eles se destruírem. A fonte diz que eles respondem a qualquer ofensa, por menor que seja, com violência imediata. Isso cria um ambiente interno tóxico e fragmentado. E essa cultura da violência deixa marcas, literalmente. O documento menciona que eles amam suas cicatrizes de batalha, as exibem como troféus. Como símbolos de status. Exato. Cada cicatriz é uma história e uma prova de que eles sobreviveram a algo que matou outros. Isso alimenta um ciclo de orgulho e agressão.
A mentalidade do macho alfa permeia tudo, até uma simples roda de histórias ao redor da fogueira vira uma competição para ver quem tem a história mais gloriosa, quem é o mais dominante. Eles têm, nas palavras do documento, grandes problemas de orgulho dos quais não conseguem escapar. Exato. O que nos leva à parte final do guia, a mais sombria e prática de todas. Como, afinal, se derrotam crias de Fênix. E quem escreveu essa seção diz tudo. Não foi um analista de escritório, foi um ex-diretor da Pentex chamado Robert Allred. O detalhe crucial é que Allred tinha parentesco com os Fenris. Ele era o que eles chamam de parente. Ah, então ele era um traidor da própria linhagem. Exato. Ele traiu, subiu na hierarquia da corporação e passou a vida inteira aterrorizado, olhando por cima do ombro, esperando que a família viesse acertar as contas. Então o guia dele não vem de uma análise fria, mas do puro pavor de alguém que os conhecia por dentro? E as opções que ele lista são um misto de tática cruel e desespero absoluto. A primeira opção já é de gelar o sangue. Coloque civis inocentes no caminho dele. A esperança é que o código de honra do lobisomem o faça hesitar. E nesse momento de hesitação, esvazia um pente de bala de prata no rosto dele. A frase se repete como um mantra macabro. Repare, a tática não é vencê-lo, é explorá-lo. É usar o resquício de nobreza dele como uma arma, contra ele mesmo. A opção 2 é parecida. Atordoe-o com explosivos, granadas de fósforo, agentes corrosivos. Enquanto ele estiver cego ou se contorcendo de dor, o conselho é o mesmo. Esvazia um pente de balas de prata no rosto dele. Criar uma distração a qualquer custo. Pois é. A terceira é a mais extrema, mostra um nível de amoralidade da Pentex. Cause um desastre ambiental gigantesco. Exploda uma refinaria. Provoque o colapso de uma usina nuclear. A lógica é que o Fenris, como protetor de Gaia, a Mãe Terra, no sistema de crenças deles, vai ficar dividido. O dever de conter o desastre vai lutar contra o instinto de matar você. E nesse dilema, esvazie um pente de balas de prata no rosto dele é surreal. A recomendação é basicamente causa um apocalipse para criar uma distração de meio segundo. O nível de desespero é palpável. E se nada disso funcionar, se eles estiverem na sua porta... Aí vem a opção 4 de Allred. Vire a arma contra si mesmo. Apenas uma bala é necessária. Nossa. Isso diz mais sobre o terror que eles inspiram do que qualquer outra coisa. A mensagem final de Allred para os agentes da Pentex é que, se tudo falhar, a morte pelas próprias mãos é preferível ao que os Fenris fariam com você. E o final da história do próprio Allred é a cereja do bolo. O documento conta que ele passou a vida paranoico. Até que um dia, ele simplesmente parou de olhar por cima do ombro. A nota de rodapé observa aqui. Em um clipe de balas de prata encontrado na mesa dele, faltava uma única bala. Ele usou a opção 4. No fim, o medo venceu. A conclusão de toda essa análise da Pentex é brutalmente honesta. Não os enfrente de igual para igual. A melhor estratégia é correr, se esconder ou se enterrar. A maior arma deles não são as garras, então? Não. A maior arma deles é a reputação. O terror que eles projetam no coração de seus inimigos. Então, para fechar a análise de hoje, o que a gente viu através dos olhos da Pentex é um grande paradoxo. Os crias de Fenris são táticos brilhantes, mas culturalmente autodestrutivos. São unidos por um código de honra que eles mesmos usam como arma em suas disputas internas. E sua maior força, a fúria e o orgulho, é precisamente a sua maior fraqueza. A visão do inimigo não é a de um monstro a ser vencido na força, mas a de um animal poderoso a ser provocado, manipulado e, por fim, levado a se destruir. Os compele a sacrificar seus jovens e a eliminar rivais talentosos em nome do poder e da honra. Isso me faz pensar, numa luta desesperada pela sobrevivência, onde fica a linha entre um sacrifício necessário e uma pura e simples autodestruição cultural. E até que ponto um grupo pode se enfraquecer por dentro, a ponto de um inimigo externo nem precisar mais atacar para vencer.